No ar, WT Channel. Entrevistas, cases virais como a The Simple Gym, tendências globais e muito mais. Bem-vindo ao Wellness Tech Channel. Tecnologia e bem-estar com Marcelo Smarrito. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Wellness Tech Channel. Esse canal ele veio para poder trazer para a gente que gosta do mercado de wellness, que gosta de bem-estar, que gosta de atividade física, que gosta de saúde, ter um espaço para a gente poder bater papo, conversar. O episódio passado ele foi muito legal. A gente teve gente de tudo que é lado comentando sobre a The Simple Gym. A gente recebeu aqui o Guti, o Gustavo, que deu uma aula para a gente, mostrando o que foi o reposicionamento de uma academia que chegou para fazer a diferença. E nesse episódio de hoje, esse episódio ele está absolutamente diferenciado. Nesse episódio, a gente está juntando uma marca de fitness diferenciada com uma persona, com uma pessoa que já é diferenciada há muitos anos. Eu estou trazendo para cá a Baritech. Vocês todos conhecem. Se existe uma marca de posicionamento hoje de low volume, high price, muito bem posicionada, é a Baritech. Eu imagino que eles devam ter mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, entregando um serviço premium de qualidade. Mas o mais legal de tudo isso foi que a gente tem aqui com a gente hoje um craque. Então, antes da gente apresentar quem é esse craque, não esquece de que nós estamos presentes no Spotify, nós estamos presentes no Instagram, nós estamos presentes no LinkedIn e vem aqui e segue a gente no YouTube. O Wellness Tech Channel. Indica o nosso canal para aquele seu amigo que você acha que também tem a vontade de escutar e conhecer sobre o mercado de bem-estar, de saúde, de wellness e fitness. Mas essa pessoa que a gente quer trazer aqui para dentro do canal hoje, que tem tudo a ver com a marca da Baritech, ele é um dos maiores diretores técnicos que o mercado de fitness já conheceu. Ruivo, solta para mim o vídeo do Dudu Neto. Dudu Neto é um dos nomes mais respeitados do fitness no Brasil. Com uma trajetória marcada por propósito e superação, ele transformou o diagnóstico de diabetes na juventude em combustível para viver com mais saúde e disciplina. Ex-atleta de basquete, virou referência como professor, autor de livros, palestrante e diretor técnico do Grupo Bodytech. Coordena a principal formação para gestores de academias no país e já inspirou milhares em eventos no Brasil e no mundo. Dudu é a prova de que paixão e propósito constroem legados. Que loucura! Dudu, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Wellness Tech Channel. Caramba, cara, que trajetória fabulosa, hein? Que legal ter você aqui, cara. Pô, será que eu já fiz isso tudo mesmo? Olha a responsabilidade. Pô, eu não tenho dúvida. Dudu, você sabe o que eu me lembrei outro dia? Eu estava me lembrando de quando eu tinha acabado de chegar no mercado de fitness, sei lá quando é que foi isso, que Eu sei o que nós você vai fizemos... falar. Eu sei que você vai falar porque eu conto para todo mundo isso. Porra, nós fizemos uma viagem a Los Angeles quando a gente foi visitar... Conta aí, Dudu, conta essa história aí, que essa história é muito boa, vai. Acho que você tinha uma semana, né? Acho que tinha uma semana de Bodytech, estava completamente perdida do que era o que, né? E aí você tinha um objetivo distinto, né? Você estava tocando o BT Fit, que era entender as principais plataformas digitais, aí especificamente a Beachbody, e uma das coisas que a gente foi fazer foi visitar a Zumba. A Bodytech trouxe a Zumba, eu já tinha conhecido o Alberto Perman, né? E eu comento isso com todo mundo, Smarrito. Eu fiquei tão impressionado. Primeiro que você não deixou eu falar, você falou tudo, e parecia que você estava no mercado há 30 anos de fitness, entendeu? Acho que você fez o dever de casa, não sei se você foi estudando no avião daqui para lá, mas, cara, você deu um show. E eu falo assim, cara, é impressionante o poder que você teve de argumentação, que eu não dei uma palavra na reunião, fiquei só ouvindo, e eu brinco com todo mundo isso, que foi uma das coisas mais inusitadas que eu vi. Não, e eu lembro, assim, não era Beto Pérez o nome do cara? Não, assim, não, o Alberto Pérez, o Beto Pérez é o que dança, né? O professor. É o Alberto Perman, que é o CEO, né? O CEO da empresa. Foi a capa da Forbes, não foi isso? Eu lembro bem exatamente. Que esse cara tinha acabado de ser capa da Forbes e você conseguiu uma reunião com ele, porque já se falava de comunidade naquela época, com uma intensidade gigantesca. Por acaso, os caras dançavam também, mas, porra, vendiam roupa, vendiam bandana, vendiam fita de Atari, vendiam o diabo. Eu lembro, como se fosse hoje,
de que a gente foi visitar os caras lá em Miami e depois a gente foi na Isso. The Beach Bar, não foi isso? Depois a gente foi a Los Foi, Angeles, foi, não teve isso? exatamente. A gente passou em Miami e depois fomos para Los Angeles para conhecer lá o Tony Horton, da Beachbody. Exato, P90X, P de P90X, isso. performance, 9 de 90 dias e X de extreme. O cara te prometia o corpo perfeito em 90 dias, você colocava um DVD, né, para treinar e o cara te dava aquele monte de aulas. Caramba, Dudu, quando é que ano que foi Faz isso, tempo. hein? A gente tinha recém lançado o BT Fit, né? Cara, não consigo me lembrar, não. Mas deve ter uns 15 anos. 2013, 2012, 2012, 2013. 12, por aí, por aí. Cara, olha que interessante. 2012 para 2013, o mercado de telefones celulares no Brasil, naquela época, se você olhasse o mercado como um todo, eu imagino que talvez fossem, sei lá, 12, 13% dos telefones naquela época eram smartphones. O resto tudo era aquele feature phone que a gente ficava mandando SMS. E nós, loucos, você e eu, fomos lá fazer um projeto para inventar produto para smartphone. Você vê que a Baritec sempre esteve muito à frente do tempo, né? Impressionante. Porra, assim, como assim, a tua visão como diretor técnico, né, o próprio Urquiz, o Acioli, vocês sempre tiveram muito diferenciados à frente do tempo. Dudu, conta pra gente, vai, um pouquinho dessa história que todo mundo quer saber. Você era Baritec e, de repente, chegou o pessoal do Acioli, vocês juntaram. Como é que foi isso, hein? A gente, na verdade, assim, eu sempre fui um professor de ginástica, já trabalhava na universidade, dando aula da cadeira de disciplina de ginástica, de personal training, e tinha uma academia, tive uma academia em Copacabana, depois tive uma academia em Ipanema, e a Bodytech, na época, tinham três unidades, né? E eles tinham sofrido um abalo muito grande, que eles tinham perdido o principal professor de ginástica deles, faleceu, né? Teve um episódio, assim, bem abrupto, faleceu, e eles ficaram um ano sem professor. E a ginástica, você sabe mais do que ninguém, é sempre um pilar muito importante no Rio de Janeiro e é onde movimenta as pessoas. A academia praticamente não tinha cliente mulher, ficou muito restrito à musculação. E o Amaury Marcelo, na época, ele me recomendou e ele ficou um ano, de 2 em 2 meses, ele ia lá na minha academia tentando me persuadir da ideia de ir para a Bodytech. Ficava 4 quadras da minha academia. E eu falei, Amaury, não tem a solução, não tem como, eu sou sócio, eu tenho que focar minha vida toda aqui, não tem como. E aí a gente sempre mantinha contato. Acabou que minha sociedade começou a estremecer por questões de relacionamento mesmo pessoal. E aí eu, de uma hora para outra, assim, cara, vou encarar essa vida. E fui para lá, né? Fui conversar com o Zé Antônio na época. E ele só queria uma coisa, ele queria meus alunos, entendeu? Ele não queria saber de nada. E eu já estava pensando, cara, eu quero criar minha rota para terminar minha vida profissional, que eu não quero mais viver dando aula. Eu dava 11 aulas por dia, Esmarrito, ainda tinha universidade, era um caos total, mas vivia dando aula de ginástica. Aí eu tentei fazer essa mudança, ele me convenceu, ele era muito bom nessa parte de negociação, e me convenceu, cara, é melhor me prometer uma sociedade, tá? Aí me ofereceu um percentual depois de um tempo, mas que ele precisava dos meus alunos para alavancar a unidade, etc. e tal. E aí eu comecei a fazer uma transição, ele me apertou, porque eu tinha, vou começar de manhã, à noite ainda estou na minha academia, se eu sair da academia eu vou falir, não vou ter como fechar a academia. E aí ele chegou uma hora, eu falei assim, cara, decide, ou você vem 100% ou não vem, não está funcionando essa história de meio a meio. E eu tomei decisão, estava muito descrente da minha atual sociedade e fui na marra, E aí tive a grata surpresa, consegui levar uns 270 clientes. Então, assim, de uma hora para outra mudou completamente a academia. Isso me deu... eu negociei nessa época uma condição onde não dependia muito de aula. Eu tinha uma negociação boa, dava 4 aulas por dia, 2 de manhã e 2 à noite, mas ele tinha me dado um cargo de gestão com a promessa de virar sócio, de cuidar das áreas coletivas. Então, tinha o Amaury cuidando da musculação, uma pessoa cuidando de equipamentos e eu ficava com a parte de coletivas. Aí eu entrei com a moral muito alta com todo mundo por conta dos clientes, deu uma revitalizada enorme na academia. Engraçado é que essa estratégia que ele fez até hoje eu tento replicar nas academias, porque as pessoas precisam disso, né? É uma coisa que eu aprendi, Esmarrito. A academia vazia cada vez vai ficar mais vazia. E a academia cheia cada vez vai ficar mais cheia.
porque as pessoas precisam participar de coisas com a percepção que é um sucesso. Então, eu sempre brinco muito com o nosso amigo Renato Lobão. Eu falei, cara, isso é um problema bom que você vai ter que conviver até o final da tua vida, porque as pessoas só querem ir para as aulas que estão cheias. Então, você tem aula 7 horas dele, que tem 20, a aula das 8 tem 50. Vai todo mundo querer ir na de 50. Ninguém quer ir na das 20, né? Então, isso é natural. E aí a gente conseguiu dar uma relevantada na academia. Eu ainda não tinha uma posição, ainda nada de sociedade, era só uma promessa. E aí éramos, no final de uns 2 anos, a gente estava com 5 academias, quando caiu, né, essa tempestade na vida da gente, que foi a chegada do grupo do Acioli, né? Então, a Acioli e Urquiza fizeram uma junção com a Bodytech. Então, éramos 5 e vieram mais 2 academias. Aí transformamos em 7 e eles vieram com uma pegada muito grande de profissionalizar, e aí as coisas começaram a acontecer, aí que a gente tomou um rumo mesmo de crescimento, de aquisição, e toda a história começou com essa fusão, e aos poucos, com a chegada dessa profissionalização, eles conseguiram organizar a casa por conta de sociedade. Então, eu me tornei sócio, acho que depois de uns 2 anos da chegada do Acioli, entendeu? Aí assumi a diretoria técnica, algumas pessoas saíram, eu continuei um tempo ainda como coordenador, como gerente de coletivas, e eu vim com uma missão também muito grande, porque a Bodytech, na época, ela era conhecida como o melhor atendimento, talvez, do Brasil. Todo mundo falava do atendimento. E davam muita porrada na gente, dizendo que a gente era muito ruim na parte técnica, entendeu? E aí a gente indo para o Leblon para competir com a Proforma, tinham pessoas muito boas tecnicamente. A gente resolveu, assim, eu vim com esse caminho, como estava na universidade, sempre gostava muito de estudar, a gente tentou juntar e trazer uma equipe altamente profissional, com pessoas muito gabaritadas do ponto de vista de técnico, entendeu? Foi quando o Léo Cabral veio trabalhar com a gente, e aí a gente conseguiu realmente criar um nível de técnico sem deixar o atendimento. Então, a história começou aí, realmente, Ismarito, assim, eu estava preparado para me tornar diretor? Zero. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, você nunca vai estar preparado para as coisas. Você tem que querer fazer as coisas. O dia que você ficar preparado e te chamarem para uma posição, eu estou preparado, já está tarde. Então, acho que, eu me lembro que eu sentava nas reuniões, eu não entendia porra nenhuma do que estavam falando. Eu mandava mensagem para o meu irmão, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma porrada de sigla, e a gente lá no meio daquela confusão. Mas, cara, assim, a oportunidade de trabalhar com pessoas desse nível, né, de profissionalismo e de entendimento, elevou o sarrafo muito da gente. Eu acho que eu sou extremamente grato, acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, a vida, na minha posição, é um constante aprendizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que sabiam e entendem de negócio muito mais. E a gente tinha uma visão, a empresa era um banco, né? Você sabe mais do que ninguém, todo mundo vinha de banco, né? Eu era a única pessoa, depois de um tempo que o Maurício saiu da educação física, todos os outros, né? Tinha o Paulo, que cuidava de engenharia, mas era piloto, né? Viana cuidava do marketing, o resto todo mundo era bancário. Então, banqueiro, desculpe. Então, isso era um diferencial enorme. A gente penava muito até pegar essa cultura, né, de ver o número, de ver as coisas, de ter os KPIs e realmente tratar a academia como um negócio. Eu acho, né, Dudu, assim, percebendo que assim, eu acho que a grande virada lá atrás, você que está assistindo o canal, isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro, tá? É importante dizer, assim, eles estão no Brasil inteiro hoje, né, essas 100 unidades aí espalhadas por tudo que é canto, mas tudo começou, foram 5 mais 2, não é isso, Dudu? As 7 academias, né, que vieram, 2 vieram, 5 já existiam. Tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? E olha que interessante, né? Foi uma profissionalização de uma equipe que chegou, né? E a herança de um CREF, de um professor de educação física. Isso ele está falando essa história aí de quem não está preparado, isso daí é papo boi dormir, tá? O cara sempre tirou de letra essa história toda, mas era importante, tipo assim, porque o DNA da atividade física, né, ele tem que existir, porra. Aquilo ali não é uma agência bancária, porra, é uma academia de ginástica, né? Assim, mas eu acho que entre mortos e feridos o sucesso está aí. A Bodytech continua onde está, liderando esse mercado de low volume, high price, assim, low end, assim, ela é uma craque, né? Então, assim, a gente percebe que é um sucesso total. Mas me diz uma coisa, assim, Dudu, você falou aqui, né? Eu queria lembrar aqui do nosso falecido Léo Cabral, né? Assim, o Léo, ele realmente deixa uma história de aprendizado para todos nós no mercado de fitness,
né? O Léo era um especialista na musculação, ele era um grande técnico, né? Fala um pouquinho assim da importância da atividade física propriamente dito nas atividades como um todo. Hoje em dia tá muito claro, né, que a gente vive um momento que é muito, muito importante e relevante, porque a gente nunca, nesses, sei lá, 37 anos que eu estou na profissão, eu nunca vi um oceano azul tão grande. Hoje em dia, todo mundo sabe que fazer atividade física é importante, mas, por algum motivo, as pessoas não fazem. Então, Ismarito, eu sempre faço uma analogia, comparo muito com a década de 70, de 60 e 70, né? Eu ainda era criança, mas a gente vê hoje em dia o sedentarismo muito parecido como era o fumo na década de 70. Todo mundo sabia que fumar ia te matar, mas todo mundo fumava. Então, hoje em dia, eu vejo a mesma coisa. Todas as pessoas sabem, independente de classe social, de classe econômica, se você perguntar para qualquer pessoa, você sabia que a atividade física vai melhorar a tua saúde física e mental? Todo mundo vai balançar a cabeça. Eu sei. Você faz? Não faz. Então, essa acho que é a grande oportunidade de todo mundo. Todos os governos, todas as entidades, a classe empresarial, a população, de uma maneira geral, faz. Só que a gente não consegue ainda entregar alguma coisa que seja possível das pessoas fazerem, e talvez acho que esse é o principal erro do profissional de educação física, porque o conceito de academia, Marito, cresceu e nasceu de pessoas que gostam de fazer exercício. Então, eu tenho, tentado multiplicar essa ideia que a gente só vai conseguir sair desses possíveis, acho que 7% que a gente tem hoje. A gente acabou de preencher, acho que no mês que vem vai sair o Global Report. Então, o Brasil está com 40 mil academias e 7% da população treinando em academia. Mas quanta gente está lá fora, entendeu? Assim, você vê o total de academias do Brasil, o total de clientes e divide pelo total de academias, vai dar 600 pessoas por academia. E nos Estados Unidos você tem 1.800 por academia. Então, você vê a Argentina tem quase o dobro de penetração da população que treina. Então, a gente tem que mudar isso. E qual o grande problema? É que a academia só atende as pessoas que gostam de treinar. Assim, e essa oportunidade, esse oceano azul, depende do profissional de educação física. Se você é dono de uma academia, se a pessoa que está lá no balcão não entender isso, continuar prescrevendo para quem quer emagrecer e ficar forte, a gente vai perder essa oportunidade, porque a gente só atende as pessoas. A sensação que eu tenho é que você pega uma pessoa treinada e treina ela para talvez só passar a ser um super atleta. E as pessoas que mais precisam de estímulo, de acolhimento, não conseguem ter isso na academia, entendeu? Então, acho que esse é um dever de casa e tem que mudar o mindset do profissional. Eu tenho que pensar assim, o que o Ismarito gosta de fazer? O que é possível ele fazer? Eu vou prescrever isso e não vou me apropriar de uma metodologia, e essa metodologia é para todo mundo. Não é, as coisas não funcionam assim. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem que começar do gestor, e talvez tenha que partir goela abaixo. Eu adoraria ter uma regra na Bodytech, assim, aluno iniciante que não gosta de treinar, que não tem tempo, é proibido fazer mais do que uma série. A gente tem evidência científica que para a pessoa que é sedentária, fazer uma série, 2 ou 3 é a mesma coisa, é o mesmo benefício. Então, se a pessoa não tem prazer, não gosta, não tem tempo, para que eu vou prescrever 3 séries? E o pior, eu diria que em 90% das academias no Brasil, se você chegar lá para treinar, você falar que não gosta, que odeia musculação, que não tem tempo, se bobear, eles vão dividir teu programa. Hoje você vai fazer peito, ombro e tríceps, e amanhã você faz perna e bíceps. Então, essa concepção tem que ser goela abaixo. Então tem que ser proibido. Tem que fazer uma coisa de curto tempo para a pessoa começar a tentar buscar alguma coisa que lhe dê prazer. O melhor exercício não é a musculação, não é a corrida, não é o crossfit, é o que a pessoa consegue botar na rotina dela. Porque a pior coisa que tem é a pessoa entrar para a academia com uma alta vontade de fazer as coisas acontecerem e ir perdendo essa motivação e chegar à conclusão, cara, eu não sirvo para isso, esse ambiente não é para mim, eu não consigo fazer isso. É que talvez o sarrafo esteja muito em cima, ou a gente está sendo muito criterioso em escolher a melhor metodologia, e não é isso, tem que movimentar. Eu concordo demais com você, sabe? Assim, a sensação que eu tenho quando eu olho para as academias
presenciais, né, de bricks and mortar, de tijolo e argamassa, é de que parece que elas rejeitam aquele iniciante, né? Parece que ela não é acolhedora realmente. Não Né? é. Você não tem um ambiente que diga, pô, vem fazer aqui o que você gosta, vem aqui treinar. Assim, realmente é o treino AB, é o treino ABC, é aquela coisa muito pausterizada que você acaba trazendo para os iniciantes, né? Quando no final do dia, se o cara não se encanta, ele já está tentando mudar um hábito. Se ainda assim ele não tem a história do reconhecimento, ele não tem a história do encantamento, pô, como é que vai fazer com que o cara volte ali para dentro? Né? É muito. Pô, duas evidências que é bem evidência científica muito interessante. 54% das pessoas que entraram para uma academia em UK, na Grã-Bretanha, tinham crise de ansiedade. Por quê? Ela entrava na academia, via aquelas pessoas muito fortes, muito bem preparadas e, cara, assim, ficavam ansiosas, cara, nunca vou conseguir pegar a quantidade de carga que o Smarrito faz no supino, nunca vou conseguir ter aquele percentual de gordura. E aí esse ano saiu uma pesquisa muito interessante, Consumer Trend Reports, onde perguntavam para a população o que as pessoas mais queriam na vida delas, o que hoje em dia é importante para você. E as pessoas falam assim, momentos de prazer. E aí você para pensar se o HIIT, aquela aula de bike, aquela musculação doida, aquela porra de alta intensidade, tem relação com prazer. Tem para nós, somos malucos, entendeu? Que acorda de manhã bem disposto para fazer a aula que você faz lá do Lapa, que vai te deixar exaurido. Mas a grande maioria não tem esse perfil, entendeu? Ou talvez não conquistou a resiliência para chegar aí. Então, eu acho que a gente tem que tentar mais ter mais empatia, ser mais acolhedor e trocar a pergunta, assim, cara, o que você gosta de fazer? O que eu posso fazer para você vir para a academia? As pessoas saem da academia por dois motivos. Por falta de competência e não se sentem com confiança de fazer as coisas que você prescreve para ela. Então, se você não tiver isso, a pior coisa que tem é você entrar... Lembra no passado, quando a gente estava começando a fazer as aulas de CrossFit? Então, assim, você entrava para a aula e você disse, cara, eu não sirvo para isso. Eu nunca vou andar de cabeça para baixo. Você mal consegue andar. E você vê um cara na aula andando de cabeça para baixo, você fala assim, cara, esquece, na outra encarnação eu vou nascer outra vez e vou tentar andar de cabeça para baixo. E, cara, aquilo ali te cria um choque muito grande. E aí você cria um rótulo para a academia, eu não me pertenço, isso não é para mim, e eu vou largar de mão a minha saúde. Então, acho que esse a gente tem que refletir muito sobre isso. Aí eu acho que é responsabilidade do profissional de educação física. Eu concordo com você, eu tomei até nota que 54% das pessoas que entravam para dentro de uma academia no Reino Unido, elas ficavam ansiosas pelo fato de acharem que aquilo não era para elas. Porra, mas como é que pode? Assim, eu estou entrando por um negócio que eu deveria criar uma rotina e quando eu chego ali dentro, eu estou vendo um cara que parece, ou melhor, um objetivo que me parece ser inatingível, porque a distância entre o que eu idealizo ou o que aquele cara me mostra que ele tem e eu, assim, é tão grande que isso cria uma distância muito grande. E Dudu, o que vocês na Baritec fazem para tentar mitigar esse tipo de situação? Assim, ou que você sugeriria ao mercado, né, aos profissionais de educação física, que pudesse eliminar essa distância? Porque no final do dia você quer tirar o cara do sedentarismo para fazer ele viver mais 10 anos de vida, não é isso? Pô, assim, sem dúvida. Você elimina diabetes do tipo, ou melhor, você previne e ajuda diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças arteriais, pressão alta, assim, o que tem de oportunidade em tirar o cara, fazer o cara se movimentar é gigante. Como é que vocês fazem lá na BT? Eu acho que a primeira é a educação. Você tem que mudar o mindset do profissional, que realmente ele não foi preparado para isso. Então, existe uma lacuna muito grande do que ele aprende na faculdade, do que é a realidade. E lembra, e tentar tirar esse estigma de que, cara, você tem que gostar de atividade física, você tem que ser amante da musculação, porque ele quer prescrever o treino para você que ele prescreveria para ele. Então, ele vai fazer um superset, um drop set, sabe? Ele vai te exaurir, vai te criar e ele acaba queimando etapa, entendeu? Se você é um aluno iniciante, não gosta de tempo, cara, imagina uma pessoa que entra para uma academia para você melhorar o condicionamento físico, vai para uma aula de bike e no dia seguinte não consegue andar, entendeu? Parece que ela fez um passeio a cavalo, ficou 6 horas andando de cavalo e mal consegue se movimentar. A pessoa vai chegar à conclusão, aquilo não é para mim, entendeu? Não consegue acompanhar. Então, acho que primeiro é educação e talvez, acho que o principal é tentar tornar o ambiente mais acolhedor no sentido de
abraçar a pessoa, entendeu? Entender a pessoa. Sempre me perguntam muito, assim, né, nos eventos que eu vou, e é sempre aquela questão da competitividade. Como é que eu faço para ser o melhor personal trainer da minha cidade? E eu costumo repetir isso. Você tem que ser o melhor ser humano. Porque se você é o melhor ser humano, a parte técnica é muito importante, mas eu não vou prescrever uma coisa que o Marcelo não gosta, entendeu? Que ele não tem condição de fazer. Então você tem que olhar mais, ter mais empatia. Eu acho que a regra do jogo tem que ser por aí. Porque a partir do momento que eu conquisto sua confiança e estou preocupado com o que você vai sentir, com o que você vai avaliar, como é que você vai avaliar a tua atividade física, eu acho que muda completamente o patamar. E eu acho que o principal, o terceiro e último pilar, é tentar mudar essa história de emagrecer e ficar forte. Porque, Ismarrito, principalmente emagrecer, hoje em dia, com inteligência artificial, com a quantidade de recursos que a gente tem, ninguém pode ter uma série melhor do que o outro, entendeu? Assim, exemplo de vocês lá na Academia do Foguete, que eu vejo que é além da parte técnica toda do Lapa, que fica muito claro, por que ele consegue levar aquela quantidade de gente para fazer uma aula? Cara, pela empatia, pela comunicação, o que ele passa para as pessoas. Porque a parte técnica, meu amigo, hoje em dia todo mundo tem, não estou de forma nenhuma dizendo que não seja importante, pelo contrário, é o higiênico, é o escovar o dente e tomar banho. Mas o que vai fazer a diferença é a forma como você trata com as pessoas. E aí, se a pessoa pensar em emagrecer, como era há 20 anos atrás, onde tinha uma pessoa que estudava mais, tinha um conhecimento a mais, tinha uma série melhor, mais eficiente, isso morreu, não tem como você ter isso. E emagrecer depende do que você faz fora da academia. Porque não adianta você vir 3 vezes na semana fazer aula se você não faz a tua alimentação, não dorme bem, não se cuida, não tem uma boa saúde mental, não vai ter como. E a outra vertente, que é mais preocupante ainda, é o cara que entra para ficar forte. A notícia ruim para ele, que eu tenho para ele, é que ele tem que nascer outra vez, mano. Se nasceu pangaré, vai morrer pangaré. Não tem como você transformar um cara... Não, se você não tiver genética... É genético? É genética. Se você não tiver genética, aí eu vejo pessoas prescrevendo para a pessoa que quer aumentar a panturrilha, quer aumentar antebraço. Assim, esquece, cara. Claro que você tem recursos aí, você vai conseguir melhorar. O Ismarrito fazia 10 flexões de braço, ele vai treinar comigo, vai fazer 100, que é a tua história. Mas, cara, você não vai virar um bodybuilder, você não vai virar um fisiculturismo, e isso cria uma relação de expectativa do cliente que é muito grande. E aí é como se você fosse para um restaurante, você está morrendo de fome, você vai lá comer e você sai com fome. Então a pessoa entra para emagrecer, não consegue emagrecer, a culpa é da academia. Você entra para ficar forte, para ter 50 centímetros de bíceps, e não consegue, a tua série é ruim, a tua academia é uma M, eu vou para outro lugar. Então, acho que mudando esse cenário, acho que a gente consegue ser um pouquinho mais eficiente na entrega dos resultados. O resultado tem que ser aquilo que falou. Por exemplo, eu talvez não consiga entregar para o Ismarrito que ele vá passar o percentual de gordura dele de 12 para 8. Mas eu tenho certeza que eu faço um questionário com você de avaliação. Você vai estar menos estressado, você vai estar trabalhando melhor, você vai ter melhor desempenho e você vai diminuir o teu risco de inúmeras doenças. Isso é factível. Agora, a gente fica vendendo sonho. Então, o profissional de educação física vira garçom, fica anotando pedido. Eu quero 10% de gordura, eu quero 30 centímetros de braço, eu quero ter o abdômen six-pack. Cara, não dá para fazer isso. Aí o cliente não atinge o objetivo dele, ele dá bye-bye para você. Isso eu acho que é bastante claro para mim, de que as pessoas têm uma overpromise, têm uma promessa exagerada daquilo que é inatingível, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano. Mas deixa eu voltar num ponto aqui importante, Dudu, que eu acho que ele é um diferencial do mercado brasileiro, e eu gostaria de chamar atenção para isso, porque tem muita gente aqui que está olhando esse nosso programa hoje, que é da área médica, da área de saúde, que é da área de nutrição. Então é importante assim, ratificar um ponto. Todo profissional de educação física, ele é um profissional com formação de nível superior. Assim, ele tem um CREF, né? Eu acho que isso significa dizer que o Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física hoje, eles regulam o fato de que, para você ter um profissional trabalhando hoje no salão ou dando uma aula de educação física, ele teve que ter uma formação, o que, na minha visão, é super nobre. E eu não estou aqui avaliando se a faculdade A, B ou C, uma é melhor do que a outra, mas que, de fato, só você colocar esse pré-requisito para que as pessoas possam
ter uma formação já traz um super benefício para aquele que vai estar lá dentro da academia, que vai estar dentro do clube. Dudu, fala um pouquinho sobre isso, porque você hoje, além de diretor técnico da Baritec, você também é responsável por uma pós-graduação em educação física. Então me fala da importância da formação para essa turminha que está chegando aí no mercado agora e continuar estudando sempre. Infelizmente, acho que uma coisa que é importante salientar para todo mundo aqui que está assistindo a gente, a função do conselho é garantir saúde à população na prestação de serviço, ou seja, na atividade física. E acho que a única forma de você garantir essa saúde é através de profissionais registrados e vindo com essa formação superior. Agora, sem dúvida, existe um gap muito grande do que o mercado precisa, do que as faculdades estão integrando, e você sabe mais do que ninguém que no Brasil existe essa perpetuação de necessidade assim, só para você ter uma ideia, a gente tem a formação de educação física, elas são 9 semestres. Você tem ideia, assim, vamos para o lado financeiro. Eu diria, hoje em dia a gente tem 650 mil profissionais de educação física, licenciado que trabalha em escola e bacharelado que trabalha com academia e esporte, e o do meu caso, que é licenciatura plena, que pode trabalhar nos dois. Então, de bacharéis que podem trabalhar em academia, a gente tem talvez 400 mil pessoas possíveis de trabalhar em relação a esse atendimento. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma visão, e eu diria que, se eu perguntar para vocês, desses 400 mil profissionais habilitados que trabalham com bacharelado, esporte e academia, qual o percentual que você acha que vive de personal training? Dá um chute aí. Talvez seja, 30%. Eu acho que mais, porque assim, se você tirou a escola, você pensa em academia, eu diria que 80% das pessoas vivem de renda de personal trainer, que ele pode ter outras funções. O cara trabalha como coletivas, trabalha na piscina, mas o ganha-pão é muito relacionado a personal training. Aí eu vou te dar um exemplo que você vai cair da cadeira. Sabe qual é a carga horária de um professor, de um egresso da Faculdade de Educação Física, de bacharelado, que ele tem contato com a cadeira treinamento de força? Eu não consigo nem. 9 semestres. Ele tem de 40 a 60 horas, entendeu? Caramba. E aí você tem basquete 1 e 2, natação 1 e 2, judô 1 e 2, didática, milhares de coisas. Então a gente está muito claro para a gente que as faculdades não conseguem. Mas a gente tem a cultura do cara fazer pós-graduação para se especializar em treinamento de força, etc. e tal. Então, assim, existe uma necessidade muito grande, por isso que a gente lá na Bodytech tem que talvez ter um cuidado redobrado para você ter essa formação específica para a pessoa poder atuar com mais garantia quando você pensa em saúde, em eficiência e segurança para os nossos clientes. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. E cada vez mais fica claro que você tem que ter a questão da atualização, que para mim é um ponto crítico. Eu me formei, tem 37 anos. Imagina se eu nunca mais tivesse estudado. O que eu ia estar fazendo de besteira? Então, o profissional de educação física tem que entender, eu sou muito defensor do modelo americano, sabia? Porque o modelo americano você tem uma formação específica, a gente está muito próximo de acontecer essa virada de chave aqui no Brasil, que é você ter a formação em tecnólogo. E qual é a vantagem disso? Vai ser 1 ano e meio, então eu vou ser o cara da musculação, eu vou ser o cara da hidroginástica, eu vou ser o cara das aulas coletivas. Então, você é um especialista. Hoje em dia, você tem o generalista que acaba não sabendo de nada. Ele sabe um pouquinho de cada coisa e você não tem uma formação específica. E qual é eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que tuas filhas fossem um pouco mais novas, viessem a precisar aprender a nadar. Quem que você escolheria para dar aula para tuas filhas? Uma pessoa que tem 4 anos e meio de formação, que aprendeu a disciplina de natação há 30 anos atrás na faculdade, e se acredita que muita coisa deve ter mudado, né? Então, uma pessoa que você não tem garantia se ela está atualizada, que 30 anos que ela não... Eu, por exemplo, há 37 anos eu não vejo nada de natação, né? Eu entro na piscina, sei nadar, mas eu não sei técnica, eu não sei conhecimento, não sei nenhuma evolução. Ou uma pessoa que seja um especialista, que fez 1 ano de formação em natação e seja obrigado a se atualizar a cada 1 ano ou 2 anos, de acordo com a necessidade específica. Não tem dúvida, você vai estar com a garantia muito melhor para a tua filha se ele tiver uma formação específica e principalmente tiver a formação dele estiver baseada sempre em evidência e atualização. Então, acho que esse é um dilema que a gente vive hoje em dia na profissão. Existem muitos pontos favoráveis ou não, mas eu acho que a gente vai dar uma mexida muito grande hoje em dia no mercado, porque isso é uma demanda das academias, do mercado, da carência de profissional com conhecimento específico. Se Deus quiser, essa lei vai ser aprovada.
Isso tem a ver com o antigo provisionamento que existia, que tinha alguns professores que tinham um tal de um É, provisionamento, que era quase é que o um pro- direito adquirido, não é isso? Assim, porque na regulamentação da profissão, quem conseguia comprovar, acho que 2 anos, os últimos 2 anos ou 5 anos de habilidade ou de prática, né, na academia, você ganhava o título de provisionado e eles incentivavam, tinha uma atualização, mas você tinha uma atuação restrita. Então você era da musculação, você era da natação, você era da bike, você não poderia ter múltiplos vínculos, você teria uma atuação restrita. Você era o especialista, era um conhecimento adquirido. É o que está acontecendo muito hoje em dia com os esportes, né? E isso daí dava direito, então, para um cara que tivesse adquirido esse conhecimento, ele ficar restrito àquela área. Então, se eu sou de Isso. coletiva, daria só coletiva, se eu sou de musculação, daria só musculação, isso ainda tem professor assim, com esse tipo de característica? Não, tem. A gente tem bastante gente que na época, hoje em dia você não consegue requerer essa autorização, entendeu? Porque foi na época de 1998, com a regulamentação da profissão. Tem 25 anos, 27 anos. Mas Né? então ainda tem uma turma sobrevivente que legalmente está trabalhando com esse tipo de característica, né? Com essa autorização, né? Isso. E a gente acredita que essas pessoas também estão estudando, estão se atualizando, mas ele tem uma atuação restrita. Tudo mais, a última coisa em relação a essa história de conhecimento, né, assim, o mercado norte-americano, né, você olha aquele monte de academias lá, e lá você entra numa academia americana, você quase não tem assistência, né, assim, aquele monte de equipamentos, dos mais distintos, diferentes, e eventualmente você encontra uma pessoa para te orientar, dependendo do perfil da academia, claro, mas eu estou falando aí daquelas, uma Crunch da vida, de uma Planet Fitness, você olha aquilo aí, um negócio gigante, máquina pra caramba, profissional de educação física que é bom não tem, né? Por outro lado, quando tem ainda assim um instrutor, esse cara não tem nível superior. Como é que você olha assim para um país como os Estados Unidos, né, que teoricamente deveria trazer excelência como prestação de serviço e compara com o Brasil? Assim, fala para mim a tua visão em relação a isso. Eu acho que me preocupa bastante, porque tem um dado interessante. Hoje em dia, com essa enxurrada de novas academias, o que está acontecendo é que as academias que têm um ticket médio mais alto, a Lifetime, a Equinox e outros negócios diferentes, eles estão precisando de diferenciação. Então, a diferenciação hoje em dia está muito clara que não é só equipamento, dinheiro, você tendo um cheque, você pode fazer academias mais bonitas, mas a única forma de realmente você se diferenciar no mercado americano é você tendo uma atuação profissional. Então, eles estão colocando os horários nobres, nada parecido com o que a gente, mas estão começando a botar serviço, professores, para atender, que no passado, sei lá, 4, 5 anos atrás, era inviável. O que eu falo é que a academia de ginástica, existem alguns países, a Rússia, Portugal e Espanha já estão muito próximo do Brasil, né? Por exemplo, Portugal e Espanha já tem o tecnólogo, não é qualquer pessoa que pode trabalhar em academia. É um curso de 1 ano e meio de duração, que é o que a gente está caminhando aqui no Brasil. A Rússia está copiando muita gente também, com uma preocupação. Agora, nos Estados Unidos é terra de ninguém. Você faz um final de semana exagero, mas você faz um curso de 1 mês, responde uma pergunta que você tiraria 10 uma prova e você está habilitado lá, entendeu? Mas eu acho que isso, dessa forma não funciona de forma nenhuma, porque acaba que você... E o que eu estava comentando é o seguinte, a academia de ginástica, nesse conceito que a gente está falando aqui, você viaja também muito, você sabe, a academia de ginástica só tem no Brasil, que é essa preocupação com tribo, com pertencimento, com pessoas, com prescrição, produtos e toda essa preocupação, porque o que eu falo é que, principalmente nos Estados Unidos e outros locais, você não tem academia, você tem locais que você paga para frequentar a academia, você tem acesso ao equipamento, você paga por ter um acesso ao equipamento. Eu sempre trago esse exemplo. A maior rede, hoje em dia, no mundo de academias, uma das top 3, ela tem 3.500 unidades, a Anytime Fitness. Só não tem na América Latina, e você tem 3.500 academias. Você tem ideia de quantos funcionários ela tem? É inacreditável. Na hold, né, trabalhando 400 funcionários. Aí eu estou incluindo holding, tá? O office, tudo isso, não tem ninguém. A única forma de você se matricular e entrar é você receber uma chavinha e você ter acesso à academia. Então, você não tem academia, você não tem serviço, você tem acesso aos equipamentos, como é no hotel, como é no teu condomínio, entendeu? Então, acho que é um negócio completamente diferente, entendeu? É tudo self-service. Então, nos Estados Unidos é muito comum isso, né? O cara ser prático, tem uma cultura diferente também de fazer atividade física, mas eu acho que quando você pensa na saúde da população,
a gente está muito avançado neles, sem dúvida nenhuma. É incomparável. E aí o outro lado da moeda, né? Você vem aqui para o Brasil e você começa a perceber também uma onda de CTs, centros de treinamento aparecendo em tudo que é lado. Assim, tem marcas importantes de academia criando os seus CTs. Eu não vejo a Baritec posicionando dessa forma, mas eu tenho visto gente legal aí criando os tais centros de treinamento. Qual é a tua visão em relação? Que me passa aquela coisa, sem treinamento, aquele negócio do marombeiro que vai chegar lá, vai ter uma sala de espelho para ele bater foto. Mas quando você vai dentro de um CT desse, tem de tudo, tem gente treinando de tudo que é jeito. Me fala um pouquinho da tua visão em relação. Isso é uma tendência? Queria te ouvir em relação a isso. Eu não vejo como tendência, eu acho que é uma coisa passageira, é um modismo muito baseado num ciclo virtuoso. A gente sabe hoje em dia, acho que se você me perguntar hoje qual é a principal tendência no mundo todo, é o aumento da demanda pelo treinamento de força. Só que esse de força não precisa ser num CT, pode ser no teu condomínio, na tua casa, dentro da Bodytech, na academia do foguete, onde for, que é você melhorar a tua força. Então existe uma demanda muito grande. A gente diz hoje em dia, num dado mundial, que aumentou em 30% a demanda pelo treinamento de força. Isso está baseado em que entra nessa onda de CT. Primeiro, hoje os médicos todos recomendam treinamento de força. Há cerca de 10 anos atrás, ele mandava você caminhar, fazer a parte aeróbica. Então hoje em dia a gente tem evidência científica que para você melhorar o sedentarismo, melhorar, você emagrecer, para você melhorar a osteoporose, saúde mental, todas as doenças crônicas são prevenidas e combatidas com treinamento de força. Isso ganha um status e um poder muito grande. O que no passado era só, na época desde 60 e 70, na época do Cooper, era só trabalho aeróbico, entendeu? Então acho que esse tem uma pegada muito, muito importante. Tem a questão das redes sociais, e eu acho que passa muito por isso, entendeu? Essa garotada jovem, sempre dou exemplos, mas eu tenho 2 filhos jovens, 25 e 27 anos, eles não fazem musculação, mas assistem todos os podcasts desse pessoal da maromba. Então tem uma coisa que é fashion, que é trendy, que é top, entendeu? O TikTok, essas coisas. Então tem uma coisa descolada social que é muito legal. Tem a televisão, tem os ícones, o Arnold Schwarzenegger, tem muita coisa embalada, né? Os grandes Conan, o Bárbaro, então tem tudo isso relacionado à força. Então criou um cenário para esse negócio, mas assim, eu não acredito que a gente tenha uma população tão restrita que é praticante de atividade física. Tem mais, quando eu falo de intimidação, eu sinto isso, quando eu vou malhar, quando eu vou treinar numa academia nos Estados Unidos, eu fico acanhado, porque você vê umas pessoas que na vida você não vê normalmente numa academia, os caras, sabe, fazendo 150 quilos de supino, carga pra caramba, é claro que, sabe, tem os recursos lá que eles usam, mas não é o normal, não é sabe, você acaba saindo com uma certa baixa autoestima. O cara usa 2 vezes o peso que eu uso. Então, isso tudo acho que corrobora para você ter uma sensação de que aquela realidade não é tua. Eu imagino hoje em dia uma pessoa, sabe, um jovem, magrinho, entrando para um CT e ver aquela galerada toda empoderada, entendeu? Cheio de recurso, fazendo essas loucuras que eles fazem. Eu acho que tem espaço, assim, o que a gente sempre está fazendo na Bodytech, que você perguntou aí. Eu não vou ter nunca um CT, não é nosso perfil. Essas pessoas treinam sozinha, essas pessoas têm uma outra pegada. O que a gente pode ter é ter uma determinada academia com uma área, né, com um público, talvez, que tenha essa pegada, que goste. Você conhece lá as academias da gente da Barra, você vê que o Citar América, a Academia do Recreio, ela tem essa pegada por conta do público. Mas eu não acredito num negócio 100%. Você treinaria numa academia no CT? Você vai uma vez, 2 vezes. Você não vai se sentir... Eu vou dar um exemplo para você que é bem legal. A gente, quando montou a Vogue, você lembra, você estava com a gente praticamente não tinha ninguém de cabelo branco na Vogue. Por quê? Era uma academia que você tinha uma pegada de crossfit muito grande. As barras, os racks, tinham 10 racks, aquela coisa que assustava a pessoa. O cara olhava para aquele negócio e ele falava assim, cara, isso aqui não me pertence, isso aqui não é para mim. E aí, o que a gente teve que fazer? Eu continuei com o crossfit, mas acabei com outras coisas, e eu tenho hoje em dia mais 50% de máquina, por conta dessa demanda, necessidade, entendeu? Então, esse equilíbrio eu não vejo. Eu acho que, eventualmente, uma na Barra, uma no Recreio, sabe, assim, esporadicamente, mas um modelo de negócio 100% baseado em CT, eu acho que não tem muita vida longa, não. Nem lá fora, entendeu? Que aula fantástica!
né? A gente consegue perceber a diferença entre quem entende e quem não entende. O Dudu Neto dizendo para a gente tudo o que acontece dentro de uma academia, a importância de você estar no lifelong learning, aprendendo a desaprender para reaprender para o resto da vida. Você, profissional de educação física, não vai deixar de se especializar jamais. Tem que estar atualizado. Você que está assistindo o Wellness Tech Channel, não esquece. Você pode seguir a gente aqui no YouTube. Vamos lá, clica o botãozinho, começa a seguir e indica esse programa para alguém. A gente também está no Spotify, a gente também está no Instagram. E se você estiver curioso, dá uma olhadinha nos posts do LinkedIn do programa passado, que foram um sucesso. Para terminar esse nosso bate-papo aqui, eu queria trazer um assunto que está mais do que na moda. O assunto é o bem-estar como o novo luxo. O bem-estar como aquilo que se torna realmente prioritário na vida dessa geração Z, desses jovens que estão chegando. Eu recentemente assisti um vídeo que o Dudu Neto postou no Instagram dele. Aliás, vai lá, começa a seguir o cara, porque o cara faz a diferença, que tem mais de 1.000 likes. Um vídeo fantástico falando sobre social wellness. Ruivo, vamos lá. Solta As aí o academias vídeo. estão mudando. O que antes era apenas um espaço exclusivo para treinar, agora começa a assumir um papel muito mais relevante na vida das pessoas. Nos Estados Unidos, Europa e agora também no Brasil, cresce o conceito de social wellness, uma nova proposta que une treino, bem-estar, convívio social e, acima de tudo, serviços de saúde integrados. Social wellness é mais do que estar em forma. É oferecer experiências completas que cuidam do corpo, da mente e realmente criam pertencimento. Academias se tornam espaços para viver bem e não só malhar. A boa notícia é que isso abre uma oportunidade real para nós gestores, transformar seus negócios em destinos de saúde. Unidades com clínicas, cafés, coach digital, wellness concierge, eventos e, acima de tudo, integração comunitária. Está claro que o consumidor de hoje busca muito mais do que resultados físicos. Ele quer conexão, cuidado e propósito. Chegou a hora de evoluir, de sermos realmente centros de longevidade, pertencimento e, acima de tudo, muita inovação. Dudu, centro de pertencimento e inovação. Social wellness. Espetacular esse teu vídeo. O que é isso? Como é que surgiu esse playground do bem-estar, estendendo o tapete vermelho para os donos de academia fazerem a diferença? Fantástico esse teu vídeo. Fala um pouquinho sobre isso, vai. Eu acho que já tem um tempo que a gente tem percebido isso, Ismael, que hoje em dia você escolhe o teu lugar, não é simplesmente porque tem um treino, porque tem um equipamento tal, é muito mais do que isso. E eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente falou bastante sobre isso, esse conceito total de saúde, porque não adianta você estar forte se você não está bem mentalmente, se você não está bem espiritualmente, se você não tem convívio. Você vê que no passado era muito comum você entrar para a academia, a gente ainda tem alguns clientes assim, mas que entravam com fone de ouvido, não se comunicavam, não falavam com ninguém, não interagiam. Então, acho que esse conceito é o lugar ideal. E, o brasileiro tem muito essa pegada. E o que a gente hoje em dia tenta, já conseguia perceber, acho que o maior exemplo que eu vejo de social wellness, só que agora com uma pegada mais holística e principalmente você ter o equilíbrio entre o mental e o físico, é o CrossFit, né? Aquela questão de comunidade, de pertencimento. Então, se você puder ter dentro da tua academia esses conceitos, aí não precisa ser restrito a uma atividade. Você tem a tribo da dança, você tem a tribo da yoga, você tem a tribo da maromba, você tem a tribo da dual fit, você tem a tribo da localizada, você tem milhares de tribos. E você tentar ter um espaço onde você consiga realmente ter esse ambiente tudo conectado. Nas últimas viagens que eu vi, a Lifetime Fitness, por exemplo, eles acabaram com algumas piscinas e colocaram pickleball. Eles acabaram com alguns lugares, salas coletivas, e botaram coworking para a pessoa trabalhar. Cada vez mais, a notícia boa, eu vejo os clientes que estão pagando a academia, estão frequentando mais e cada vez mais ficando mais tempo, por essa necessidade de interação. E a gente é um agente facilitador. E principalmente o profissional de educação física, quando ele percebe isso, de conectar as pessoas, a gente tem vários exemplos aqui. Eu acredito que não existe lugar no mundo onde a gente tenha pessoas
tão relevantes e tão importantes e com esse dom de conectar as pessoas, de repente, né, ter multidões que seguem elas, que têm esse propósito. O cara não vai para a aula do Lapa apenas para fazer aula, é para ele sentir o pertencimento, para ele ter essa conexão com os outros. Qual é o propósito do Lapa? O Lapa, o propósito dele não fica apenas em emagrecer e ficar forte, é muito mais do que isso. Então, acho que a gente tem oportunidades. E aí, além disso, essa nova geração, né, quando eu falo a geração mais velha, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Eu vejo hoje em dia que a maior oportunidade que as academias têm é terem pessoas de mais de 50 anos, que a gente chama de envelhecimento ativo. Você não recomendaria um local onde você soubesse que a sua mãe vai ser bem atendida, com cuidado, e que você vai dar autonomia para a vida dela? Cara, isso não tem preço. Você conseguir fazer com que a sua mãe, né, ande ou consiga fazer as coisas dela por mais 5, 10 anos, isso não tem como você fugir da atividade física, não tem como. Hoje em dia, sabe qual é o maior preditivo de que você vai morrer? É se você parar de andar, você parar de locomover. Você pode ver na tua história, eu tenho história na minha família, a partir do momento que a pessoa vai tendo dificuldade em andar, que ela vai ficando mais sentada, infelizmente a notícia ruim é que ela está próxima do fim dela. E a gente hoje em dia tem uma expectativa de vida muito aumentada, mas o pior cenário econômico e pessoal para você é você ter uma pessoa na tua família, um ente querido, que vai falecer aos 95 anos por conta de medicamento, mas não vai ter nenhuma qualidade de vida, não vai poder usufruir os momentos mais importantes da vida dele por falta, teoricamente, de força e de outras competências físicas. E isso só tem uma solução, não tem remédio que traga isso além da atividade física. Então, acho que essa é a possibilidade. E já a geração mais nova, o que a gente consegue ver? O que eles chamam hoje em dia de sober generation, né? As pessoas, que eu falei, na minha época era fumar, depois de um tempo era beber. Hoje em dia, os jovens não estão tão preocupados, eles querem ficar sober, eles querem ficar lúcidos. E cada vez mais essa população está preparada e sabe que o mental, junto com o físico, tem um poder que é imaginário. Eu adorei isso. A gente está falando da social wellness e da sober generation. É uma geração de sóbrios totalmente envoltos no mote de ir para um ambiente onde ele se sinta acolhido e ele faça a social. São as festas durante o dia, no pós-corrida, no after running, onde você consegue criar aquela ambiência de que deixa todo mundo... Nossa, mas como eu fico feliz com isso. Dudu, que aula espetacular. Assim, você trouxe para a gente uma visão aqui lúcida demais. Eu diria para você, profissional de educação física, você aí, né? Você que está estudando, você que acredita que pode fazer a diferença, se inspira nesse cara. Esse cara fez história e faz história. Procura lá a pós-graduação dele e vai lá ver se você não consegue aprender alguma coisa, ou então pede um estágio na Baritec, porque as coisas realmente são diferentes por lá. Dudu, a gente vai chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, quase uma horinha de conversa, e eu queria, nesse final agora, deixar para você as palavras finais. Na verdade, eu vou sugerir que você mande uma mensagem para os teus alunos na Baritec, eu acho que eles são importantíssimos para o teu negócio, para a tua história, e para os profissionais de educação física. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de luz para essa turma que está começando a carreira agora. Fala aí, os teus alunos e para aqueles que um dia vão chegar também a ser um Dudu Neto. Acho que para os clientes nossos, sejam atuais, ex-clientes, ou que um dia vêm, é que a gente tem um propósito muito grande, que é transformar a vida através do movimento. Então, independente, o que a gente busca é ter um atendimento realmente diferenciado, porque hoje em dia a gente vê muitas tendências relacionadas a equipamento, até o melhor equipamento. Você posta uma coisa numa rede social, quando é que vai ter esse equipamento, essa esteira? E eu acho que se a gente pensa no momento que a gente está, o equipamento é importante, a infraestrutura é importante, mas a gente tem que investir mais no relacionamento, nas pessoas. Então, eu penso que eu quero tornar, como a gente sempre foi, e a gente quer perseverar, que acho que essa é a dificuldade, eu quero ter uma academia 5 estrelas. E as academias 5 estrelas não são feitas de 5 estrelas. Eu vejo muito negócio hoje em dia prosperando, ou lançando no Brasil agora, a moda agora é ter essa academia nichada, com R$3.000, R$2.000, só que o que o cara busca quando você vai para um hotel 5 estrelas, Marrito, eu tenho certeza que você não está procurando um hotel que tem um cobertor tal, um travesseiro tal. Você está procurando a experiência, é o cara te chamar pelo nome, ele te atender de forma inusitada, te entender, te conhecer, saber que o café da manhã você toma isso. Então, esse é o nosso dever de casa. Se você quer ter uma academia que a gente está buscando e perseverando, eu quero ser 5 estrelas, não é baseado eu focar em coisas, eu tenho que focar em pessoas. Então, eu tenho que ter a equipe,
eu tenho que ter a melhor equipe para poder proporcionar experiência. Experiência não é só coisas, só momento, só travesseiro ou a melhor comida. Não adianta você ir para o melhor restaurante, 3 estrelas do Michelin, se você não tiver um atendimento, uma experiência superior só pelo prato. Então, a academia não é só equipamento, não é só luz, não é só instalação, é, acima de tudo, pessoas. Tem que ter isso tudo, mas as pessoas. Então, a gente tem que preparar essas pessoas e o nosso objetivo realmente para ter uma experiência superior é exatamente trazer isso para o mundo, para o cenário real. E a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades, mas a gente tem esse propósito. Para mim transformar a vida, eu tenho que ter essa experiência diferente. Em relação ao profissional, a gente já falou bastante aqui. A gente tem uma oportunidade única, mas você tem que mudar esse teu mindset de não ficar pensando o que é o melhor treino, qual é a melhor metodologia. Você se apropria de uma determinada metodologia e bota goela abaixo essa metodologia para todo mundo. Então pensa que cada um ali é um ser humano com uma necessidade, com uma qualidade e um objetivo diferente. Então você tem que ser você tem uma caixa de ferramenta, não adianta você querer, né, parafusar um parafuso na parede com um martelo, com um alicate. Não vai dar certo. Você pode até parafusar, mas você vai machucar teu dedo, você vai ferir a parede. Então, acho que é isso que acontece com bastante frequência nos nossos ambientes. É escolher a ferramenta certa para o teu cliente. E, por último, a gente tem um mercado de personal, de profissional e de academia muito competitivo. E eu gosto muito, né? A gente convive aí com o Viana, que você tem extrema admiração e conhecimento dele. E eu aprendi isso e repito todo dia. Você tem que ser vaca roxa. Cara, você tem que ser diferente. O cliente tem que olhar para você como personal, como profissional, ou você é a tua academia. Eu só consigo treinar dessa maneira, eu só consigo ter a experiência se eu estiver treinando com o Smarrito. Não vai ser através da forma. E outra coisa, dá muito trabalho ser mais uma vaca. Então, já que é para ser uma vaca, seja diferente. Então, acho que você tem que ter um diferencial competitivo. Aí cabe a você descobrir o que o teu cliente é relevante, para que isso é importante, e seja diferente. E você tem que ser inusitado. O cara tem que olhar para você e falar assim, cara, esse cara é diferente. Acho que essa é a minha mensagem final e a gente tem muita oportunidade, só que você que tem que definir qual é o caminho que você quer seguir. Espetacular a mensagem. Você aí, profissional de educação física, vaca roxa. Não adianta ser mais um, se diferencia. Baritec, parabéns. Parabéns pela entrega, parabéns pela oferta de serviços que você tem. Assim, eu tenho o privilégio de todas as vezes que eu vou ao Brasil, poder ser convidado pelo Marcelo Viana, pelo Dudu Neto, pelo Luiz Carlos Urquiza, presidente da Baritec, a poder treinar nas unidades. Eu, apesar de hoje ser um investidor de uma academia digital, eu sou um entusiasta do Bricks and Mortar e tenho um privilégio de poder treinar com esses caras aí que fazem a diferença. Gostou? Gostou do programa? Bora! Indica para alguém, chega aqui, curte, vai, vamos embora. Pode curtir a gente aqui, visita o LinkedIn, visita o Instagram e já no Spotify vai ter um resumo desse nosso bate-papo todo aqui. Dudu, muito obrigado. Você aí que assistiu a gente, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui em mais um Wellness Tech Channel.